Bom dia, meus queridos irmãos e amigos. É muito bom estar com vocês aqui nessa manhã, começando mais uma semana e buscando nos fortalecer e receber as ricas consolações do Espírito Santo. Tudo isso é fundamental num tempo onde as coisas estão mudando dia após dia, estamos com muitas incertezas e coisas que estão ainda por acontecer. Então, onde mais nós podemos encontrar força? E eu quero continuar nesta semana falando sobre as bem-aventuranças. Mas antes de nós continuarmos justamente no texto, eu quero falar um pouco sobre aquilo que representa aquele que falou sobre as bem-aventuranças. Ora, quem pregou sobre as bem-aventuranças foi Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. Ele era o possuidor, é o possuidor de toda a verdade e autoridade para fazer essa pregação, não é? E as suas palavras não eram de efeito emocional, mas de grande poder espiritual para salvar e consolar aqueles, né, que são os salvos. Nesse texto, ele descreve os salvos. Ora, quem são os salvos? Aqui, quando ele discorre sobre as bem-aventuranças, ele nos informa que são, na verdade, os bem-aventurados do Pai, os felizes, aqueles que são os escolhidos do Senhor, não é? Então, quem mais conhece os seus escolhidos, os salvos, do que o próprio Salvador, não é? É o pastor quem discerne melhor as suas próprias ovelhas. Então, consideramos as bem-aventuranças como um testemunho certo da verdade, não é? Pois são dadas por aquele que não pode errar, que não pode se enganar e que, como Redentor, conhece os seus. Temos aqui Jesus, nesse momento, como a própria boca de Deus, falando quem são as pessoas que ele escolhe e como elas vivem, como elas são. Então nós temos aqui esse testemunho real e verdadeiro. Por que eu estou falando isso para você? Porque talvez as pregações de Cristo caíram em desuso, ou perderam o valor, ou perderam a sua importância, ou a sua eficácia no coração de muitas pessoas que estão muito mais preocupadas com as palavras de homens do que com a própria palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós precisamos atentar realmente para a sua pregação, para as suas verdades que são absolutas e cheias de autoridade. Elas são a verdade que liberta, elas são a verdade que restaura e que transforma todas as coisas, deste que é o Criador, que estava com o Senhor na criação, o Eterno. Portanto, meu querido irmão, nesta semana que está começando, é muito importante que você se abra para ouvir sobre as bem-aventuranças, mas não para saber sobre elas, mas para perceber se, como escolhido de Deus, você tem vivido essas alegrias, essas bem-aventuranças na sua própria vida. Se o seu viver está mais moldado com as bem-aventuranças, ou se o seu viver está mais moldado com as coisas do mundo. Perceba realmente as coisas ao seu redor e em você mesmo. Olhe para você nesse início de semana, suas preocupações, anseios, né? Problemas, irritações. Perceba realmente talvez o descontrole da sua própria vida, vida espiritual, vida sentimental, as dificuldades nos seus relacionamentos. Olhe para você e perceba se todas essas coisas têm sido dirigidas pelo pastor das ovelhas ou se é por você mesmo. Começando esta semana, perceba bem esse tipo de coisa. Isso é fundamental para você dar seguimento ao desenvolvimento da sua salvação. Até mesmo se você tem ouvido de Cristo e se Cristo tem habitado através do seu Santo Espírito no seu coração, na sua vida. Se não, nessa mesma manhã, nesse mesmo momento, arrependa-se dos seus pecados e achegue-se ao Senhor para que haja salvação e a luz de Cristo venha brilhar no seu coração. Portanto, esta semana vamos continuar falando sobre as bem-aventuranças, mas receba-as como a palavra de Cristo, como orientação para os salvos, para aqueles que andam segundo o seu propósito em obediência à sua palavra. Que Deus te abençoe, continue e fique firme.